Bem, pessoal, hoje nós iremos dar continuidade à nossa terceira e última aula do curso técnico em refrigeração e climatização da disciplina de Laboratório de Refrigeração 1. Hoje, nessa aula, nós iremos ter contato e conhecimento sobre os equipamentos e ferramentas para manuseio e contenção de fluidos refrigerantes. Os principais componentes envolvidos em um sistema de refrigeração são conjunto manifold, mangueiras para transferência de fluido frigorífico, as ferramentas para perfuração de tubos, o que é uma recolhedora, os instrumentos para medição, as ferramentas elétricas e, por último, nós iremos ter contato sobre as principais operações envolvidas em um sistema de refrigeração, que são as operações de corte, flangeamento e soldagem de tubos. Primeiramente, é importante que o técnico em refrigeração tenha conhecimento sobre o que é o conjunto manifold. O conjunto manifold, eles são utilizados para medições de temperaturas e pressões de operação em equipamentos de ar-condicionados para fim de transferência de fluido refrigerante e evacuação do sistema. Ou seja, o conjunto manifold, ele possui a função de recarga de fluido refrigerante no sistema ou também realizar o processo de vácuo. E o conjunto manifold, ele possui dois manômetros, um manômetro de alta pressão e um manômetro de baixa pressão. O manômetro de alta pressão, ele é caracterizado pela simbologia em vermelho. Já o manômetro de baixa pressão, ele é caracterizado pela simbologia em azul. As mangueiras. Bem, ao utilizar as mangueiras, que eles são acessórios que servem para a transferência de fluido frigorífico, é importante a gente observar a pressão máxima de operação dessa mangueira e o estado de conservação dela para evitar acidentes e vazamentos. A gente pode perceber que as mangueiras elas possuem colorações diferentes. Por exemplo, a mangueira amarela quer dizer uma mangueira de serviço, a mangueira vermelha, uma mangueira de alta pressão e uma mangueira em azul, uma mangueira de baixa pressão. Uma outra ferramenta que é utilizada para a manutenção em um sistema de refrigeração são a válvula perfuradora e o alicate perfurador. A válvula perfuradora e o alicate perfurador são ferramentas usadas para obter o acesso das mangueiras ao sistema de refrigeração sem o escape do fluido refrigerante. A nossa recolhedora, que ele é um equipamento bastante útil para o técnico em refrigeração, ele vai ser um aparelho capaz de remover o fluido refrigerante de um sistema para um cilindro apropriado. Ou seja, a recolhedora serve tanto para adicionar carga de refrigerante no sistema, como também retirá-lo. A bomba de vácuo. A bomba de vácuo ele é um aparelho destinado à produção abaixo da pressão atmosfera, ou seja, o vácuo, e ele serve justamente para eliminar a umidade residual que porventura pode ter introduzido no sistema de refrigeração durante a instalação ou montagem. A balança digital. Essa balança digital ele é um instrumento utilizado para se medir a quantidade de fluido refrigerante introduzido ou retirado do sistema de refrigeração de forma precisa. É importante também deixar claro que a balança digital geralmente ela é utilizada em conjunto com a recolhedora. Os alicates e chaves. Os alicates e chaves são utilizados para realizar pequenos reparos e ajustes no sistema de refrigeração. Todo técnico de refrigeração deve ter contato e conhecimento sobre esses principais acessórios, no caso o alicate e a chave de fenda. Bem, em relação às ferramentas e equipamentos para manuseios com tubulações, nós temos alguns acessórios que são importantes. Entre elas, nós podemos citar o cortador de tubos, em que serve para cortar corretamente a tubulação de refrigeração, em que, por meio dele, é utilizado duas roldanas, uma roldana para acomodar a tubulação de cobre e outro nós temos um disco cortador. Deve-se ter o cuidado para não aplicar pressão excessiva entre o disco de corte e o tubo a ser cortado, justamente pelo fato de não amassar a tubulação ou danificar o disco de corte. Dependendo do diâmetro da tubulação de cobre, nós podemos utilizar um cortador para tubos de 6 a 35 milímetros de diâmetro, ou então um cortador de tubo de 6 a 16
milímetros de diâmetro. Uma outra particularidade em relação ao cortador de tubos, nós temos o cortador de tubos capilares. Ele é utilizado para cortar tubos de pequenas dimensões, em que deve-se verificar o tipo e a regulagem do cortador para não obstruir ou deformar o diâmetro interno e o orifício do tubo. Bem, uma outra acessório que ele é bastante utilizado no sistema de refrigeração é o escariador. Ele é um dispositivo simples e serve justamente para a retirada de rebarbas, facilitando o processo de alargamento e flangeamento de tubos, que por sua vez reduz as possibilidades de ocorrência de vazamento. Ou seja, após realizar o processo de corte da tubulação, deve escariar essa tubulação justamente para evitar a presença de limalhas dentro da tubulação de ar-condicionado. Em situações em que é difícil a visualização do processo de soldagem, pode-se utilizar um espelho de inspeção de brasagem. Ele é utilizado quando o local é difícil acesso, ou seja, não consegue visualizar por completo o processo de soldagem. O conjunto flangeador e alargador é uma ferramenta útil e ele é composto por uma base de fixação de tubos de diversos diâmetros e um cone com soquetes removíveis que pode ser utilizado tanto para o processo de flangeamento como para o processo de alargamento do tubo. O curvador de tubo, ele é uma ferramenta que permite ao técnico em refrigeração curvar tubos sem estrangulamento e com bom acabamento. Logo em seguida, durante essa aula, nós iremos verificar como se ocorre o processo de dobramento de tubulações de cobre. Em seguida, após o processo de corte, flangeamento e alargamento, por último nós temos o processo de brasagem ou soldagem. E o equipamento para brasagem, ele consiste basicamente em um conjunto óxido-acetileno, que ele é constituído por um cilindro de oxigênio, que é conhecido como comburente, um cilindro de acetileno, combustível, reguladores de pressão, válvula de segurança corta-fogo, mangueiras, válvula de retenção unidirecionais e maçarico. Esse é o conjunto básico para um conjunto oxiacetileno. Nós temos também em um conjunto oxiacetileno o regulador de pressão. E o uso do regulador de pressão ele é essencial, pois a sua ausência poderá provocar acidentes devido à falta de controle de pressão no momento da brasagem e pressurização do sistema de refrigeração. É importante deixar claro que, dependendo do conjunto oxiacetileno, esses cilindros eles possuem pressão de trabalho e pressão interna. Para que isso? Para que realize um processo de soldagem de maneira segura, com qualidade e eficiência. E a gente pode verificar nessa tabela as principais características dos reguladores de pressão, dependendo do cilindro que vai ser utilizado para a soldagem. Bem, em relação às curvas em tubulações de cobre e alumínio, o primeiro processo relacionado ao processo de curvas em tubulações é o dobramento. Primeiramente, o processo de dobramento consiste em colocar a tubulação de cobre na haste desse curvador de tubos, em seguida verificar a posição da curva a ser realizada, ou seja, o dobrador de tubos ele possui uma escala graduada de ângulo em que é possível obter o ângulo desejado dependendo do diâmetro da tubulação de cobre. Em seguida, após o processo de dobramento, deve-se preparar a tubulação de cobre para o processo de flangeamento, em que as uniões entre os tubos também podem ser realizadas por meio de conexões mecânicas chamadas de flange, utilizadas muitas vezes em locais onde não se deseja ou não é permitida a introdução de calor. Ou seja, para essas duas situações, pode-se realizar o processo de flangeamento. No entanto, o processo de flangeamento ele deve passar por etapas anteriores, que são cortar o tubo, remover as rebarbas e a limpeza do tubo. Essa limpeza do tubo ela pode ser feita tanto internamente, por meio de uma escova de aço, ou então uma esponja abrasiva. Em seguida, após o processo de corte, flangeamento e limpeza da tubulação,
O processo de flangeamento em si consiste em fixar ou acomodar a tubulação de cobre na base de fixação de tubos, em que possui locais em que o flangeador ele possui um cone ou com soquetes removíveis que servem para moldar o tubo após a sua aplicação. Logo em seguida, deve inserir o tubo na base de fixação e deixar de 3 a 5 milímetros a face do tubo, passando da base. Em seguida, encaixe o cone do flangeador na extremidade do tubo a ser flangeado. Ou seja, nessa segunda etapa, deve acomodar a tubulação de cobre na base de fixação e no cone do flangeador. E na última etapa, nós devemos alinhar o cone do flangeador e apertar a haste do flangeador no sentido horário até o cone atingir a face da base. Por último, que consiste na montagem da porca e a conexão união, nós temos os procedimentos e etapas a serem seguidos. Na primeira figura, nós podemos verificar que deve retirar o tubo da base e verificar se o tubo apresenta flange uniforme e sem cortes e deformações. Caso contrário, a operação de flangeamento deve ser repetida. Em seguida, se estiver tudo ok com o flange, posicione a união na superfície flangeada e aproxime a porca. Logo depois, aproxime a porca de união com a mão para garantir que o flange não está sofrendo esforços e após a união ter encostado na porca, realize o aperto com chaves apropriadas. Essas chaves apropriadas pode ser uma chave de torque ajustável ou um torquímetro. E em seguida, nessa última figura, logo abaixo, nós temos um exemplo de um conjunto porca e união com flange. Nós podemos realizar o processo de alargamento da tubulação de cobre por meio de um alargador de impacto. Esse método ele é o mais barato, porém exige maior experiência do refrigerista, sendo que produz maiores imperfeições e folgas nas bolsas. Um outro tipo de alargador, mais preciso e bastante prático no campo da refrigeração, é o soquete expansor. Ele é utilizado junto ao conjunto de flangeamento, produz bolsas de boa qualidade, mas exige muito esforço do conjunto de fixação e alargamento de tubos, sendo necessário cuidados ao adquirir um conjunto de fixação e alargamento de tubos para que apresente boa resistência a esforços mecânicos. Por último, nós temos o processo de brasagem. A técnica de brasagem ele é um dos métodos mais comuns de se unir tubos de refrigeração, onde as juntas abrasadas devem suportar pressão, vibração, temperatura e tensão de ciclo térmicos, ou seja, variação de temperatura. Antes de realizar o processo de soldagem, algumas etapas anteriores devem ser realizadas, como por exemplo, a medição e o corte da tubulação. Em seguida, deve ser feito o escareamento, a limpeza, a montagem, a introdução de nitrogênio, o aquecimento, a aplicação do material de adição e, por último, o resfriamento e limpeza. Todas essas etapas listadas são etapas que devem ser seguidas antes de realizar o processo de brasagem. Aqui nessa figura nós temos a sequência de etapas que devem ser concretizadas antes do processo de brasagem. Primeiro, use um cortador de tubo e tome cuidado para não amassar a tubulação. Em seguida, remova as rebarbas internas para facilitar o escoamento do material de adição por capilaridade, até o enchimento completo da bolsa para a brasagem do tubo. Em seguida, deve fazer a limpeza da superfície, que pode ser feita conforme a figura, por uma esponja abrasiva. Deve ser feita também uma limpeza na montagem, ou seja, uma limpeza interna por meio de uma escova de aço. E por último, certifique-se de manter a profundidade adequada entre os tubos a serem abrasados. Logo após essa etapa, deve ocorrer o processo de expurga dos resíduos para fora dos tubos antes da brasagem, que consiste em aplicar um fluxo de nitrogênio através de uma das extremidades da tubulação a ser abrasada, evitando a formação de óxidos na superfície
interior dos tubos, a gente vai verificar que com a introdução de nitrogênio na tubulação do sistema de refrigeração, vai produzir uma soldagem com mais qualidade e sim a presença de óxidos. Em relação ao processo de brasagem, 3 tipos de chamas podem ser verificadas durante a soldagem oxiacetileno. O primeiro tipo de chama ele é conhecido como chama carburante ou redutora, que possui maior quantidade de acetileno do que oxigênio na mistura. Isso pode ser verificado nessa primeira chama, logo abaixo dessa figura. A chama neutra, ela possui a mesma quantidade de acetileno e oxigênio na mistura, e já a chama oxidante, ela possui uma quantidade maior de oxigênio do que acetileno na mistura. É importante também lembrar que o tipo de chama mais adequado para a soldagem oxiacetileno é a chama neutra, pois é aquela que possui a maior temperatura de brasagem. Bem, em relação ao processo de brasagem, algumas etapas e procedimentos também devem ser seguidos. E a primeira etapa condiz com a aplicação de calor. O calor deve ser aplicado de maneira uniforme entre o tubo e a bolsa, movendo a chama ao redor do tubo e da bolsa, garantindo um pré-aquecimento antes de adicionar o material de adição. Ou seja, deve-se inicialmente a um processo de brasagem realizar um pré-aquecimento. E o pré-aquecimento ele é caracterizado por uma coloração avermelhada da junta a ser soldada. Em seguida, nós temos a aplicação do material de adição. À medida que a área é aquecida gradualmente, ela vai mudando de cor para vermelho. Deve-se aplicar logo em seguida o material de adição levemente até se espalhar ao redor do tubo e a bolsa. Ou seja, fez um pré-aquecimento, ocorreu uma mudança de cor para vermelho, logo em seguida deve-se aplicar o material de adição, que é para facilitar a junção dos tubos de cobre a serem soldados. Em seguida, nós temos a aplicação de fluxo. A aplicação de fluxo ele é necessária para o processo de brasagem, principalmente quando se trata de materiais diferentes, como por exemplo a união de cobre e aço. A aplicação de fluxo ele é bastante utilizada principalmente na soldagem dos refrigeradores domésticos que são encontrados em nossas casas. E um detalhe importante em relação à aplicação de fluxo é que evite que o fluxo ele esteja no interior do tubo logo após o processo de brasagem. Porque a junção ela pode ser prejudicada no momento que o fluxo ele entra na poça de fusão de solda. A gente pode verificar nessa figura em que ocorre um processo de soldagem entre duas tubulações e na figura à direita nós temos um tipo de fluxo que serve justamente para a soldagem de materiais tais como o cobre e o aço. Bem, basicamente a utilidade de se utilizar gás de nitrogênio na tubulação em um sistema de refrigeração consiste basicamente em verificar, por meio dessa figura, 2 tipos de soldagem. Uma soldagem sem a introdução de nitrogênio e uma soldagem com a introdução de nitrogênio. A gente pode perceber nessa figura, principalmente a figura do lado direito, em que soldagem sem a introdução de nitrogênio, a gente percebe a formação de óxido no interior da tubulação, ao contrário de uma soldagem em que se utiliza nitrogênio, que a gente percebe uma soldagem com mais qualidade e sem a presença de impurezas. Essa nossa terceira aula será concretizada com aplicação práticas em laboratórios. Até breve.